Bom dia, como vocês estão? Hoje nós vamos receber aqui a Carol. Ela vai entrar a qualquer momento. Enquanto ela não entra, eu estou aqui, como sempre, fazendo pequenos avisos. Ai, não tô conseguindo. Fazendo pequenos avisos, agora sim, comentário fixo enquanto a Carol não entra. Sejam muito bem-vindos a mais uma live desse projeto maravilhoso. Bom dia, Ana, que bom que você está aqui. Venham chegando. A gente vai falar sobre organização e criatividade com a Carol. Ela vai entrar daqui a pouco, ela entrou, vamos compartilhar a tela já já. Se você conseguir, Carol, me manda um pedido que eu aceito aqui. Bom dia, que eu aceito aqui para você entrar e a gente começa a falar sobre organização e criatividade. Eu vou só dar um aviso antes, que é sábado a gente vai ter mais uma convidada, vai ser a Adriana. E então hoje, sábado, a gente vai falar sobre organização e criatividade, certo? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo ok? Vamos então. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Espero que esteja tudo ok. Me deem um joinha se vocês estão me ouvindo sem problema. Oi, Carol. Oi. Ui, quase que cai. Ótimo. Para quem não te conhece, então, se apresente, fale quem você é, o que você faz, conte tudo. Sim. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Carol. Eu trabalho com produção de conteúdo. Eu tenho um blog de casamento, uma agência de assessoria criativa, que a gente chama, porque é muito mais do que só marketing digital. E eu também faço a parte de mídias e produção de conteúdo para uma marca de joias no Rio, a Tayla Nicolife. A Carol é muito multipotencial, gente. Ela é muito empreendedora apaixonada com várias ações bacanas. Seja muito bem-vinda. Eu adoro falar de organização e criatividade. E eu tô procurando, assim, chamar as pessoas que eu sei que tem algo a contribuir, sabe? Claro que todos têm, mas as pessoas que nunca fizeram live conjunta comigo, nunca fizeram parceria, nunca fizeram nada específico. E para quem está acompanhando, a gente vai fazer assim, a gente vai ver onde é que o assunto nos leva, mas tem 3 perguntas norteadoras que eu gosto de fazer para todo mundo e que eu estou fazendo para todos que participam desse projeto. E a primeira é: o que é criatividade para você? Em termos abstratos, filosóficos, assim, o que é que você entende como criatividade? Tá. Então, a percepção, eu acho que de criatividade, para mim, ela foi evoluindo. Quando eu era mais nova, eu achava que criatividade era um dom, porque a minha mãe tinha, e o meu pai tinha, e eu tinha também. Então, naturalmente, na minha cabeça eu tinha pego deles. Mas hoje em dia, e assim, conforme a minha vida foi mudando, as coisas foram acontecendo, eu percebo cada vez mais que a criatividade é como se fosse um músculo. Você tem, todo mundo tem, até porque se você for olhar para a palavra criatividade basicamente você ter a capacidade de criar, e todo mundo tem a capacidade de criar, e quanto mais você exercita, mais criativo você fica, mais criativo você mais pensamentos criativos você desenvolve. Então, eu acho que para mim a criatividade é isso, é como se fosse um músculo, e eu experimentei isso na minha vida, assim, eu tive épocas em que eu exercitei mais a minha criatividade, então foram as épocas em que eu tinha melhores ideias, e que eu estava mais animada com essas ideias, e que eu achava soluções diversas e melhores para as coisas. E tive uma época em que eu não exercitava minha criatividade, e isso foi cada vez mais deixando difícil que eu pensasse nessas soluções diferentes, enfim. É que nem falar inglês, né? Tipo, eu tô sem falar inglês verbalmente, tipo, há tempo, e meu Deus do céu, o negócio regrediu de um modo feio. É tipo isso mesmo. Na verdade, eu acho que hoje em dia eu acredito muito nisso. Todas as coisas, não tem nada que a gente tenha e que seja nosso e que tenha nascido com a gente vai morrer com a gente. Obviamente, a gente tem algumas facilidades para algumas coisas, mas você precisa exercitar. Se você não exercitar, você não vai ser bom naquilo sempre.
basicamente é assim que a gente adquire as nossas capacidades, que a gente desenvolve as nossas capacidades. É aprendendo sempre, é pesquisando sempre. E acho que com a criatividade é a mesma coisa. Com certeza, assina embaixo total. Eu acho que eu falei um pouco sobre isso quando eu não lembro exatamente, não foi muito planejado, mas eu fiz uma live nessa primeira semana sobre criatividade, o que eu achava de tudo isso antes de começar as pessoas a aparecerem. Eu acho que eu falei sobre essa definição de ser algo que você cria. Então, assim, a capacidade de criar todo mundo tem. E isso me lembra muito, me faz pensar muito numa coisa bonita, que ao mesmo tempo é um pouco dura de se ouvir, mas é bonita, que nada é dado, assim, né? Você não pode, assim, tipo, se sentir muito confortável, muito seguro do tipo, pô, dominei, ótimo, agora vamos pra próxima, porque você tem a escolha de ter aquilo na sua vida ou não. Se você não exercitar, você não vai ter. Se você exercitar, você vai ficar cada vez melhor. Escolhas. Com certeza. É uma excelente definição. E quais são as coisas que você faz, seja na semana, seja no dia, seja no mês, coisas práticas que você sente conscientemente que te faz se sentir realizada de eu estou sendo criativa? Mesmo que seja algo intangível, né? Mas como é que isso é pra você? Então, como eu trabalho com produção de conteúdo, basicamente, eu preciso estar criativa muitas horas. Assim, ativamente criativa, vamos dizer assim. E aí, o que acaba acontecendo? Durante um bom período, eu comecei a fazer apenas o meu trabalho. É como se, tipo, a minha vida inteira fosse meu trabalho em todas as horas. Até porque, como eu trabalho em 3 frentes, né? Tipo, tenho a luminária, que faz consultoria, tenho o blog e trabalho numa marca. Em termos de horas de trabalho, eu tenho muitas horas de trabalho por dia. Só que aquilo tava ficando completamente descontrolado. E a minha criatividade, ela tava sendo exercitada só direcionada para as coisas com as quais eu trabalho. E aí isso tava criando uma limitação, porque eu acho que, principalmente quando você escreve, você precisa abrir os seus horizontes, ler mais, saber mais, conversar com pessoas diferentes, ver coisas diferentes, experiências diferentes para poder criar cada vez mais e textos melhores e com aquele diferencial que não fala a mesma coisa que todo mundo fala. Sim, e eu tava exatamente inesperada. Que por inesperada ser, você não sabe de onde vai vir. Exatamente. E aí eu tava com esse problema, assim, tudo que eu fazia criativamente era voltado para casamento, ou para joia, ou para parte de empreendedorismo, branding. E aí, quando eu precisava inovar, eu tinha dificuldade, porque eu tava sempre naquelas mesmas áreas. E aí isso me fez pensar muito sobre como eu tava desempenhando, vamos dizer assim, a criatividade na minha vida, de uma forma geral. E eu cheguei à conclusão de que eu não tinha um tempo para criatividade. Eu tinha só tempo para trabalho. E por mais que meu trabalho seja criativo, são coisas diferentes. Então, uma coisa que eu fiz foi... Eu coloquei um aplicativo que eu, inclusive, descobri com a Ana. Como é que é o nome dele? É um branquinho que te dá uns alertas de coisas que você coloca pra fazer, metas que você coloca pra fazer. Eu vou ver depois o nome e eu coloco aqui pra você dividir com as pessoas. Mas você já falou várias vezes dele. E aí, todo dia, ele me alerta sobre alguma coisa. Então, por exemplo, hoje é dia de leitura. Eu tenho obrigatoriamente que separar um momento pra ler. Então, assim, se eu vou ler uma revista de moda, se eu vou ler o livro que eu ainda não terminei, se eu vou ler um blog na internet, eu tenho que parar e ler sobre aquele assunto, e não pode ser um assunto de trabalho. Tem que ser um assunto que me interessa e, enfim, que não pode ser de trabalho. No outro dia tem desenho. Eu também desenho, né? Amadoramente. Então, eu tenho que parar aquele dia e desenhar. E pode ser qualquer coisa. Pode ser desde, tipo, um rabisco em formato de mandala, aquela coisa que você faz bem subjetivamente, vamos dizer assim. Ou então, uma aquarela, uma coisa mais trabalhada, mais
mais difícil, vamos dizer assim, justamente para estimular essas outras áreas, essas outras coisas que eu gosto e que eu não estava fazendo no meu dia a dia, justamente para continuar desenvolvendo o músculo da criatividade, vendo coisas diferentes, fazendo coisas diferentes. Isso é muito maneiro. Eu queria, só fazendo um pequeno parênteses, né, chamar pessoas como você, que eu sei que trabalham com criatividade, que eu sei que muito diretamente não tá assim o dia inteiro, sei lá, botando número numa tabela, ou fazendo um trabalho braçal, que aí também é toda uma outra filosofia, mas que a gente pode discutir, mas até que ponto isso é criativo, não é? Mas pessoas que trabalham com criatividade, que precisa, que constrói o seu ofício em cima dessas habilidades, precisa ver essa diferença, como você mesma falou, no sentido de isso aqui é hora de trabalho, isso aqui é hora do meu lazer pessoal, e se dá esse tempo pro ócio criativo para essas associações que, cara, tipo, você não sabe onde é que elas vão te levar, e deixar um trabalho criativo virar uma rotina repetitiva, sem inovação, é tipo parar de fazer um trabalho criativo. Exatamente. Totalmente. E tem mais algum outro hábito além de desenhar e de ler que tá nesse app, que tá nessa sua rotina da semana? Olha, não tá no app porque eu faço literalmente todos os dias, mas eu também acabo criando muito, assim, pensando muito criativamente quando eu tô ouvindo música e normalmente nos caminhos, assim. Isso é muito louco, eu não sei se outras pessoas têm isso, mas quando eu vou pro trabalho, eu pegava o metrô, porque era o caminho mais rápido. É tipo, da Tijuca pro Leblon, o metrô é o mais rápido, é o mais lógico, porque não tem trânsito. E aí eu pegava o metrô e tal, e ia. Só que eu sempre percebi isso, que pegando o ônibus, vendo as pessoas, vendo os lugares, vendo a luz do sol, eu acabo pensando muito sobre a vida, sobre coisas, e eu acabo tendo muitas ideias enquanto eu estou no ônibus. Cara, então, isso acontece comigo. Agora que você falou, Jura? eu tô me tocando, juro. Nunca foi algo consciente, assimilado, mas é verdade. Ainda mais luz do sol, alguma coisa que você tá na superfície, vendo prédio, vendo pessoas. Né? É isso, vendo arquitetura, vendo pessoas se movimentando, dia a dia de outras pessoas. Então, isso sempre me deixou mais pensativa, mas ao mesmo tempo mais criativa. E aí, um dia eu falei, chega, eu não vou mais de metrô pro trabalho. Vou pro Leblon de ônibus. Eu vou sair um pouco mais cedo e vou pro Leblon de ônibus. E aí eu vou, óbvio, moro no Rio de Janeiro, isso é um risco, porém, eu vou de ônibus ouvindo música. E aí eu realmente deixo a minha cabeça ir onde ela quiser ir, sabe? Então, se eu tava vendo uma série antes de sair de casa e quero pensar sobre a série, sobre as coisas que a série falou, sobre, enfim, o que está sendo tratado, como isso se encaixa na minha vida, por que eu me identifico com aquilo ou não. Ou então, se eu quero pensar sobre o que eu tenho para fazer no trabalho quando eu chegar e quais são as melhores formas de eu fazer aquilo, como é que eu posso otimizar o meu tempo com alguma tarefa que talvez não seja tão legal e outras que eu gosto mais de fazer. Ou então, se eu simplesmente quiser ficar sonhando acordada, tipo, fazendo planos para o futuro, pensando em como é que vai ser a minha casa, essas coisas, eu deixo, sabe? E eu sei que isso é meio bobo, sabe? É uma coisa muito... É tipo pegar o ônibus. Mas, enfim, é uma coisa que realmente me estimula cada vez mais a pensar criativamente. E aí foi um hábito que eu adotei pra minha rotina. Não é prático, tá? Como eu disse, é um risco, é uma aventura, entendeu? Você pode chegar muito atrasado no trabalho, se der alguma coisa errada no meio do caminho. Mas é uma forma que eu tenho de estimular também a minha criatividade, que eu percebi e que é muito minha. Eu não sei se funciona com as outras pessoas, mas comigo foi uma coisa que funcionou. Você é uma pessoa genial, tipo, cara, essa ideia é fantástica, porque traz consciência pro que funciona pra gente, né? Claro, cada um tem um trabalho, cada um tem uma vida e tal. Mas eu fui ouvindo você falar, e realmente no metrô, assim, tipo, tirando quando entra uma pessoa cantando, tocando, no Rio de Janeiro, isso tipo, é extremamente comum e rola muito mais no metrô, né, do que no ônibus, por mais que seja mais seguro também e tal. Rola uma questão de confinamento e uma sensação, assim, de que, tipo, que vida robótica. Uma leve associação, assim, no fundo da cabeça.
E eu tô percebendo que eu trabalho em casa o tempo todo. Eu nunca tive, assim, um costume de sair muito. Eu me canso muito pegando o laptop para ir trabalhar no café. Nunca faço isso. Eu realmente gosto de ficar concentrada, em paz para trabalhar. Então, toda vez que eu vou pra rua, eu também tento juntar várias coisas para fazer na rua, porque ficar saindo de casa, tipo, me põe numa canseira tremenda. É uma função. Mas eu adorava ter uma desculpa para pegar o ônibus. Isso é muito doido. Porque Tô aí, falando, é isso. Nossa, me deram esse presente pra eu poder ficar aqui de boa sem fazer nada. Vou passar 1 hora no ônibus. Cara, isso é muito fantástico. Isso é muito fantástico. Pois é. A Carol tá dizendo que também tem feito isso. Ela vai de metrô, mas ela consegue se concentrar, consegue ler. Esse benefício do tempo no trajeto, no meio do caminho, né? Sim. Então, como é que eu comecei a ter essa ideia, vamos dizer assim, do ônibus, né? Eu pegava o metrô e, pra mim, a sensação que o metrô me dava era uma sensação um pouco de ansiedade. Do tipo, eu ficava olhando as estações e pensava, faltam X estações para eu chegar no trabalho. E aquilo acabava me deixando... Eu sou uma pessoa ansiosa na vida. E aquilo acabava me deixando com aquela sensação de estresse, que não é um estresse, nada acontecia, não tinha ninguém me enchendo o saco, enfim, não tinha nenhuma situação estressante, mas era aquela ansiedade de chegar. Porque eu não tinha nada para prestar atenção no caminho. E eu não consigo ler no metrô. Eu tenho esse problema que eu fico muito enjoada. É uma coisa assim, sei lá, dos Algumas olhos. pessoas falam isso com ônibus também, né? Exatamente. E aí, ouvindo música, eu não tenho a mesma... a minha cabeça não vai longe, porque eu não tenho pra onde olhar, eu não tenho algo pra me distrair. É só a música. E por mais que, enfim, adoro as músicas que eu tenho nas minhas playlists, não é uma questão com a música em si. Eu acho que ela serve de pano de fundo pra uma outra coisa. E um dia eu tive que pegar o ônibus para ir para minha terapia, que é num lugar que não fica perto do metrô. E aí eu percebi esse resultado, vamos dizer assim, nossa, tipo, muito mais leve, sabe, andar de metrô, porque eu vim pensando, sei lá, vi uma árvore no meio do caminho e comecei a pensar sobre folhas e verde, natureza, e isso não acontecia no metrô. Então, é realmente prestar atenção nas pequenas coisas do seu dia a dia e pensar, cara, como eu posso fazer isso de uma forma diferente que me faça melhor, que me dê uma sensação melhor. E foi isso, sim, basicamente. É genial, muito fantástico. Eu me relaciono com o que você falou em relação à ansiedade de ver as estações passarem, e aí parece que é muito orientado pro final, muito orientado assim, tipo, vamos logo. E no ônibus é uma desculpa. Eu posso, assim, claro, né, perigo, violência, tal e tal, mas assim, tirando essa questão, sabendo usar isso na medida certa, a Elaine falou que também, tirando os dias de live, ela vai lendo pro trabalho, e todas essas formas de aproveitar o tempo que a gente tem e ao mesmo tempo de saber, né, tipo, se dar esse presente, porque isso tá nas nossas mãos, mas a gente sempre se acostuma e às vezes fica assim numa de não ver soluções simples. Isso também acho que foi o Lucas que falou, o primeiro convidado dessa semana e dessa linha de pessoas falando sobre organização e criatividade. O poder de coisas muito, muito simples e muito, muito pequenas. Isso é genial, isso é fantástico. Maravilhoso exemplo. Eu acho que é nesses momentos em que as pessoas verdadeiramente criativas levam vantagem. Porque é muito mais fácil. Não é essa palavra que eu queria usar, mas estou pensando em outra melhor, enquanto não vem essa que eu vou usar mesmo. Você se forçar a ser criativo quando você tem uma questão para resolver, por exemplo. Eu tenho isso no trabalho, o meu chefe quer que eu dê uma nova solução para isso. E eu preciso ser criativo, porque a nova solução não vai vir das formas antigas de fazer isso. Você se força, você pesquisa coisas específicas sobre aquele assunto, e aí você tem ideias relacionadas àquele assunto, e você está agindo ativamente para ser criativo naquilo. Quando você
exercita sua criatividade nas pequenas coisas no seu dia a dia, você começa a ser criativo meio que passivamente, vamos dizer assim. Você começa a ter boas ideias até para as pequenas coisas. Então, quando você tem uma grande coisa, né? Tipo assim, cara, essa semana eu tenho que fazer um shooting para a marca XYZ e eu preciso de um conceito. Qual vai ser esse conceito? As pequenas criatividades que você usa no seu dia a dia te ajudam a construir a grande criatividade que você precisa para aquela coisa específica. Então, acho que é isso, assim, exercitar a criatividade no dia a dia, nas pequenas coisas, te ajuda a ser mais criativo na hora da crise, na hora da coisa importante, nas grandes coisas, entendeu? Com certeza. E se cobrar, digamos assim, muita inovação, muita coisa que seja, assim, rompedora de barreira, sem ter um estilo de vida que corrobore isso, né, às vezes é um pouco incoerente e também tira um pouco daquela pressão de que, tipo, nossa, você tem que deixar, isso foi uma leitura que sugeriu, uma marca no mundo, ninguém presta se não tiver uma ideia nova todo dia. Porém, sim, o poder de você se dar esse presente diário do percurso, de poder, tipo, uma hora de ônibus e pensando no que você quiser. Quem diz que isso não é criativo? Isso é extremamente criativo, independente do seu trabalho, independente do que você faça, e isso não custa nada. Mas, como a Carol falou, né, comentou aqui, você tem que se colocar um pouco de desconforto para que as coisas se movam e encontrar essas formas pequenas de estilo de vida criativo, e isso é bem mais difícil até de, tipo, você ter um olhar para olhar, quer dizer, de ter um olhar para ver, enfim, do que, tipo, nossa, olha esse trabalho aqui que chegou, vamos ter uma ideia sensacional. Que também é difícil, mas todo mundo percebe. Entende, assim, né? Todo mundo vê que aquilo ali exige criatividade, mas ninguém percebe que lá de ônibus também exige, também pode dar esse presente. Pois é. E aí, uma das últimas perguntas, e aí vamos ver onde é que ela nos leva, é essa questão de como é que você se organiza durante a semana para, já que você falou desses hábitos, né? A questão do ônibus é uma boa também de falar como é que você se organizou para passar mais tempo no trajeto, o que isso fez, o que isso afetou, esse tempo de leitura, de desenho, tem um horário que você faz, enfim, tanto soluções quanto dificuldades. Pode falar qualquer uma das duas coisas. Então, né, eu, na verdade, e eu acho que isso é uma questão também para várias pessoas que trabalham com criatividade, eu sempre tive dificuldade com organização. Apesar de ser uma pessoa... eu tenho a lua em Capricórnio, então eu tenho umas coisas sobre ser um pouco metódica. Eu não gosto de deixar checklist em aberto. Tipo, se eu não fizer todas as coisas do checklist, eu fico me sentindo assim, meu Deus, tá faltando aquele negocinho, tipo, fim do mundo. Eu sempre tive a necessidade da organização, mas eu sempre tive muita dificuldade de botar ela em prática. E desde que eu comecei a trabalhar com criatividade, isso potencializou bastante. Antes, eu não sei, eu não falei pra ninguém, né, porque, enfim, esqueci, mas antes de trabalhar com produção de conteúdo, eu era advogada. E eu trabalhava num escritório, tinha hora pra entrar, mas não tinha hora pra sair. Então, minha rotina estava basicamente definida para mim, não é mesmo? Eu tinha que estar às 9 no escritório e chegava lá e eu tinha os meus processos específicos para trabalhar e o fórum para fazer e depois voltar para casa, no máximo assistir uma série e voltar a dormir. Então a minha rotina ela era organizada apenas porque não tinha espaço para outras coisas, não é mesmo? Só que depois que eu... Exatamente. Só que depois que eu larguei o escritório e comecei a estudar e trabalhar em casa, virou caos, entendeu? Porque eu tinha todo aquele tempo, nossa, 24 horas para estudar e fazer minhas coisas da forma que eu bem entender, como eu quiser, no horário que eu quiser. Gente, juro, minha rotina ficou caótica. Eu não conseguia estabelecer rotina. Não conseguia fazer a mesma coisa 2 dias no mesmo horário. Para mim, parar e fazer uma coisa só é muito difícil. Eu sempre fui uma pessoa que queria fazer várias coisas ao mesmo tempo. E aí tô aqui escrevendo esse texto e aí eu
um parágrafo dele me deu uma ideia para um outro texto de um outro cliente, de uma outra coisa. E aí eu quero começar aquele outro texto antes de terminar esse. E isso ia... meio que foi levando a uma bola de neve de tipo, as coisas foram ficando cada vez mais caóticas. Até que eu cheguei a uma hora e falei, Carolina, chega. Você vai ficar louca. E foi aquilo. Não tinha tempo na minha vida para fazer mais nada, porque a desorganização meio que fez com que eu ocupasse todo o meu tempo de forma não muito... Como é que eu vou explicar isso? Assim, né? Assim, não era eficaz, sabe? Assim, eu tava fazendo tudo ao mesmo tempo e no final não terminava nada, e aí, enfim. Aí, o que eu comecei a fazer? Um dia, eu parei e eu falei, não, agora eu vou me organizar. Eu preciso me organizar. Eu tenho que ter um método, tenho que ter um processo, eu tenho que ter, assim, tranquilidade na minha mente para terminar as minhas coisas e conseguir passar para os próximos projetos, porque isso estava atrasando os meus projetos. E aí eu peguei o seu blog, selecionei vários textos que eu achava que iam me ajudar, que eram importantes, li todos e fui anotando as coisas que eu achava que eram mais importantes para mim, para o meu estilo de vida. Fiz o teste lá do horário. Como é que é o nome do teste? Cronotipo. O cronotipo, que só confirmou que eu já sabia, não presto para trabalhar de manhã. Meu melhor horário de atividade é realmente final da tarde e noite. Isso já era um fato, eu só queria realmente que alguém dissesse, olha, é isso mesmo, tá certo, pode começar a se organizar dessa forma. E aí, assim, fui fazendo pequenas coisas. Por exemplo, primeiro de tudo, comecei a identificar quais são os meus problemas. Por que a minha rotina foi ficando tão desorganizada? Eu não tenho foco. Para mim, parar e fazer aquela única coisa é muito difícil, muito difícil. O meu pensamento, ele tá o tempo inteiro fugindo para outros lugares. E isso também muito porque eu trabalho com celular. O Instagram, basicamente, é um lugar de trabalho para mim. Só que como é que funciona? Eu entro. Vou fazer agora o post desse cliente. Beleza, entrei, fiz o post, tô lá observando para ver como é que o post tá performando. Só que tá entrando stories do fulano XYZ. E aí eu começo a assistir os stories. E aí quando eu vejo, eu tô no stories de outro fulano. E aí quando eu vejo, eu tô no perfil de outro fulano. Quando eu vejo, 30 minutos, não é mesmo? Que perdi. Não sei pra onde foi. Tava vendo uns stories aleatórios. E a coisa simplesmente foi, né, perdendo o fio da meada. Exatamente. Então, o celular, como uma ferramenta de trabalho, tem esse problema. Para uma pessoa que não tem foco, como eu. Não que não tenha foco, mas que tem essa dificuldade de focar em uma coisa de cada vez. Eu reconheço que um outro problema é querer trabalhar com coisas diferentes ao mesmo tempo é complicado, porque são muitas informações que chegam o tempo inteiro. Então, eu tenho muitos clientes, eu tenho muitos empregadores, vamos dizer assim, e que são pessoas diferentes, com hábitos diferentes, que me abordam em horários diferentes. Então, é tipo assim, uma hora chega uma mensagem da Tayla, outra hora chega uma mensagem do Gerson, que acabou de entrar na Luminária para trabalhar comigo, outra hora chega mensagem de um dos clientes da Luminária, na outra chega, enfim, a alerta do e-mail que entrou da noiva que tá botando o casamento no blog. Enfim, são muitas informações chegando em horários diferentes. E tudo isso passando pela minha cabeça do tipo, você recebeu um e-mail, tem mensagem da fulana pra responder, não sei o quê. Eu também sou uma pessoa, agora que eu trabalho com criatividade e eu adoro fazer isso, eu quero fazer isso todas as horas da minha vida. Então eu tenho muita dificuldade de parar e falar, não, agora eu não vou fazer mais nada, eu vou sentar e eu vou ver minha série, eu vou ler o meu livro, eu vou tomar o meu banho. Gente, eu tenho dificuldade de parar para tomar o banho. Eu fico, tipo, pedindo pra Siri ler os e-mails enquanto eu tô no banho, entendeu?
Isso também é um grande problema para organização, porque você se estimula o tempo inteiro, assim, eu mal terminei de resolver um problema, ou de, enfim, esticar lá uma funçãozinha, e eu já tô procurando as outras, entendeu? Também não é bom. E eu tenho dificuldade de colocar metas diárias reais. Eu sempre acho que o meu dia tem 32 horas, em vez de 8 horas de trabalho. Então, quando eu vou ver o meu checklist, tipo, sento pra fazer o meu planner, boto os checklists das coisas que eu tenho pra fazer no dia. Quando eu vejo, é tipo assim, eu quero fazer uma semana em um dia só. E isso acabava poluindo muito a minha cabeça, porque eu tava o tempo inteiro com aquelas milhões de coisas que eu tinha pra fazer no dia, me incomodando, porque tipo, nossa, eu nem terminei o primeiro ainda tenho mais 10 coisas pra fazer. E aquilo foi deixando complicada a minha rotina de organização. E aí, as primeiras coisas que eu fiz foi tentar resolver esses pontos que eu percebi que eram os mais problemáticos. Eu acho que você resumiu, só para fazer um parênteses, o que todo mundo me fala de uma forma ou de outra, você encontrou as palavras certas, define muito bem. E são coisas que, resolvidas e entendido o que está por trás, né, tanto que te leva a fazer aquilo, quanto qual é a substituição que tem que acontecer, cara, resolvendo isso, resolve-se a vida. E por mais que não seja de 0 a 100% de repente, você tá com iluminação, clareza, essa é a parte mais importante, porque sem isso você não vai transformar absolutamente nada. É aquela máxima, né? O primeiro passo para você resolver uma questão é, primeiro, você saber que você tem uma questão para resolver. Você precisa primeiro identificar, né, que você tem aquela dificuldade e aceitar, tipo, não, beleza, isso é uma dificuldade do meu dia a dia. Eu só preciso arrumar um processo, uma forma de lidar com isso. E acho que esse é o meu projeto agora. Buscando formas de lidar com isso. Então, primeiro, quando eu sento para fazer as coisas, o dia do planner, eu preciso parar e pensar, não, eu tenho que fazer de 0 a 10, em todas essas coisas que eu queria fazer hoje, de 0 a 10, quais são as mais importantes? Quais que eu realmente tenho que fazer hoje e eu não posso fazer amanhã? E aí tentar começar a priorizar para realmente alocar coisas possíveis, né, no meu dia a dia. Então, assim, para não ficar a segunda-feira com aquelas 30 funções que não serão feitas na segunda-feira, se estendendo pela terça, pela quarta, pela quinta, pela sexta. Então, de fato, quando eu sento para fazer a semana, eu faço uma organização semanal. Tipo, domingo ou segunda de manhã, eu sempre sento para ver quais são todas as funções da semana. E aí, realmente, alocar elas durante a semana e não durante o dia, entendeu? Porque não cumprir as metas me gerava uma frustração e, enfim, é aquela coisa, né? Você bota muitas metas, não alcança as metas, fica triste porque não alcançou as metas. Aí no dia seguinte você quer fazer mais, porque você não alcançou as do dia anterior. Então você acha que você tem que fazer todas as do dia anterior e mais as que você colocou para terça-feira. E não rola, né? Então é uma continuidade de frustração que não faz bem e não ajuda nada na vida. Então, primeiro passo, tentar colocar as metas devidamente nos seus devidos lugares. E focar em transformar essas metas em metas reais. Isso é uma coisa que eu tento fazer toda semana. Ainda tem umas funções que ficam, tipo assim, eu viajei se eu achava que eu ia conseguir fazer 2 posts de casamento e mais uma campanha de marketing pro Instagram da Tayla no mesmo dia. Viajei. E aí, isso acontece ainda. Eu ainda não tenho essa completa noção e a completa controle mesmo, né? Dessa parte de, tipo, organizar tudo certinho pra caber tudo no dia. Mas tô tentando sempre melhorar. Me forçando a parar. Então, baixei aquele aplicativo que eu te falei, que também não tô lembrando agora o nome, mas eu vou procurar. Pra parar e fazer coisas que não são voltadas pro trabalho. Que eu não fazia antes, e isso ficava transformava minha cabeça num lugar muito confuso o tempo todo. Então, hoje em dia eu tenho tempo todos os dias para parar e fazer coisas fora do meu trabalho.
fora de qualquer um dos meus trabalhos. E aí eu realmente paro, e se não for uma coisa que eu vá fazer, por exemplo, assistir vídeo no YouTube, que de vez em quando é uma coisa que eu faço para, tipo, aliviar a cabeça. Se não for uma coisa no celular, eu tento deixar ele carregando nesse momento, então, tipo, longe, enquanto eu vou fazer outra coisa, justamente porque o celular é o meu lugar de trabalho. E aí é inevitável, se eu tiver fazendo alguma coisa no celular e aí chegar uma mensagem do trabalho, eu vou entrar nesse tubo eterno de trabalho. Tentar dividir os dias da semana pelos trabalhos que eu tenho para fazer. Então, por exemplo, eu falei, né? Eu tenho o blog, a Luminária e a Tayla. Eu trabalho na Tayla todos os dias, de 12h às 7h. E nos outros dias, em vez de fazer como eu estava fazendo antes, que era, nossa, eu tenho 3 horas, 4 horas nesse dia para trabalhar nas outras coisas. Ia fazendo uma coisa de cada trabalho, aí uma hora eu estava fazendo o e-book de um cliente da consultoria, na outra hora eu estava escrevendo um post pro blog. Não faço mais isso. Tenho dias específicos para cada um dos trabalhos, para poder focar naquele assunto. Então, por exemplo, cara, hoje é dia de trabalhar no blog. Então, hoje é dia de ler sobre casamento, falar com fornecedores de casamento, escrever sobre casamento. E é isso. No dia seguinte, é dia de cuidados dos clientes da Luminária. Então, é dia de fazer briefing para reunião que vai ter no sábado. É dia de conversar com o Gerson sobre os projetos que a gente está tocando. É dia de fazer post para um dos clientes que tem pacote de post. E aí, dividir isso entre os dias para poder ficar cada um no seu espaço. E também diminuir a confusão mental. E as duas partes em que eu ainda estou sofrendo são justamente não deixar que o celular me atrapalhe, né, em vez de me ajudar, e focar nas atividades uma de cada vez. Eu ainda tenho muita dificuldade. Aquelas atividades que eu falei para vocês que eu tento controlar e colocar todas no checklist de uma forma factível, vamos dizer assim, ainda assim, eu tenho aquelas 10 atividades para fazer no dia. Eu começo a atividade 1, quando eu vejo eu estou na 3. Quando eu vejo eu fui para 2. Quando eu vejo eu voltei para 1. Então, eu ainda tenho esse problema. E, basicamente, focar em... De manhã, eu não presto para nada. De manhã é a hora de fazer exercício, tomar café, tomar banho, assistir a minha série, se for a série, ler o meu livro, se for o meu livro, porque qualquer coisa que eu tenha que fazer ativamente, eu faço muito melhor de tarde, muito melhor no final da tarde e no início da noite. Então, ficar lutando pra, tipo, não, eu tenho que escrever esse post do blog hoje de manhã. Não rola, fica uma bosta e eu tenho que refazer depois às 6 da tarde. Então, você focar... tá muitas pessoas aqui da live. É isso aí, gente. Cara, e o pior, sabe o que é? Eu ficava me sentindo culpada. A pressão da sociedade é horrível. Eu ficava assim, gente, não consigo fazer nada de manhã. E na época do colégio, então, era péssimo, porque todas as minhas aulas eram de manhã. Eu tinha que estar na aula de 7 a meio-dia. E de 7 a meio-dia eu simplesmente não funciono, gente. Era horrível. Tinha que estudar tudo que tinha visto naquele dia em casa, depois da noite, porque não tinha prestado atenção em nada, não tinha absorvido nada. Mas aí eu aprendi a lição. E na hora de fazer a faculdade, podia escolher turno da manhã, da tarde ou da noite. Fui pro da noite. Pergunta, fui a melhor aluna da minha turma. Terminei minha faculdade, ó, tinindo. Por quê? Um quê? excelente exemplo. Eu fico muito sentida, muito mal quando alguém, tipo, não, porque eu preciso ser produtiva de manhã. E eu gosto de ajudar as pessoas a entenderem, porque comigo aconteceu o contrário. Eu fazia um horário noturno porque eu achava que era isso que tinha que ser feito, e a minha dificuldade de acordar cedo vinha dos meus hábitos ruins e mal encaixados. Então, assim, pode ser verdadeiro, pode ser hábito ruim que virou foi em você, né? Que virou, assim, aquele padrão. E cada um tem que se encontrar e tem que saber aceitar quando,
tipo, tá, isso aqui não é um problema de mau encaixe, é porque eu funciono melhor nessa hora. Quem é você? Era uma vez assessoria. Gente, que de rotina louca mesmo, né? Tipo, plantão de 24 horas em hospital e assessoria de casamento, que não é uma coisa fácil, gente. Eu tenho um blog de casamento, falo com muitas assessoras e é muito puxado também. Eu imagino. Deve ser doido vocês. Ainda mais quem tem plantão 24 horas tem que ter uma boa consciência de como funciona, Sim. ter várias coisas alocadas antes para conseguir descansar também. E aí, cara, você tá muito no caminho da luz já, porque você tem consciência de várias coisas muito importantes, tipo, do horário que você funciona, que é uma coisa que muita gente às vezes não tem noção. Você já testou, comprovou, viu todos os cenários, aceitou e tá indo com o melhor que funciona para você. Isso é excelente. O que você falou sobre ter um período do dia para parar de trabalhar, isso também é muito importante. E aí, eu quero falar algumas coisinhas que vieram na minha mente enquanto você estava falando, né? Todas elas podem ser desdobradas em muitas outras lives, então vai ser assim um pouco superficial e básico por aqui. Mas eu aprendi esses dias com a Gabriela Brasil, acho que eu talvez já tenha recomendado ela para você, já falei no canal, já falei do livro. E ela me ensinou uma coisa muito, muito valiosa, um bloco de respostas no seu dia, para ser aquele bloco que você pega. Aliás, eu vou recomendar um aplicativo para vocês que ela me recomendou essa semana e deixarei aqui no Stories depois. Não, eu lembro o nome. É Franz. F-R-A-N-Z. Tenho quase certeza que é isso, mas de qualquer coisa eu coloco o link depois. Ele reúne, é um app de computador que reúne num lugar só, de graça. O seu WhatsApp, o seu Gmail, Messenger, DM de Twitter e aí várias outras coisas que eu não uso, tipo Slack, Trello, Google Hangouts, enfim, várias formas, várias outras vias de comunicação. E aí, ela tá morando lá na Califórnia, então como ela tá com o fuso para trás, e lá são 6 horas antes do Brasil, ela alocou o tempo diário de resposta dela para clientes, e-mail tendo tipo que marcar, dar aquele feedback rápido, para a primeira coisa da manhã, porque todo mundo já começa o dia aqui, né, já mandando e-mail para ela, já tipo assim, aí, tal, e A, e B, e C. Agora, um tempo no dia para você ir ativamente para as pessoas que estão enviando demandas para você, concentrar isso num lugar só e saber que isso acontece 1 hora depois do almoço, 1 hora antes do almoço. Você diz, bom, deixa eu apagar qualquer incêndio e falar com todo mundo que não está esperando uma resposta urgente. Claro que tem casos urgentes, mas tem casos que, se você lidar com essas respostas uma vez por dia, é raro acontecer uma urgência tão urgente que uma vez por dia não é suficiente, você vai precisar quebrar essa regra. Sim. Para quem trabalha com celular também, é por isso que quando você falou de celular, de foco, eu recomendo muito esse livro dela, Rotinas Essenciais, porque ela compartilha. Eu não tenho tanta prática nisso, eu também tô no caminho de tipo aprender a colocar um limite saudável no celular, então eu falo mais do livro dela, porque tipo, ela já domina mais. Ela fala que ela era muito viciada digitalmente, que ela deixava as demandas virem e atravessarem ela. E hoje em dia ela tem uma rotina bem saudável com o celular. Então, eu também estou pensando justamente nisso, de tipo, quando você vai dormir, deixa o celular longe, ela não dorme com o celular, ela não acorda com o celular. E ela tem uma comunicação muito boa com os seguidores, imagino que com os clientes ainda mais, mas ela é minha referência para tipo, a pessoa que sabe colocar um limite saudável, mas o mundo não morre, ela não deixa de ganhar dinheiro, ela não deixa de ter clientes, nada deixa de acontecer porque ela não está disponível o tempo todo, reativamente pegando todas as coisas que o mundo manda. Então, vou deixar a recomendação dela para um assunto aprofundado para você. Show. Eu só fazendo um comentário, porque eu vi que tem muita gente que também passa, né, por essas coisas aqui. Às vezes, se você for parar para pensar, é muito mais uma pressão sua, da sua cabeça, achando que você tem que estar disponível o tempo inteiro e responder todos os seus clientes naquela mesma hora, do que uma pressão dos clientes para que você responda na mesma hora o tempo todo, entendeu? Total. Então, fazer muito também essa diferença, e que é uma coisa que eu tenho tentado fazer, olhar para as mensagens com o seguinte olhar: essa pessoa, ela está me pedindo isso em condição de urgência, ou eu que estou fazendo com que essa mensagem apareça com urgência para mim,
porque eu acho que eu tenho que responder ela nessa mesma hora. Então, assim, e aí também ir educando as pessoas para elas entenderem. Política de horário. Exatamente. Para empreendedores, isso é muito importante. Colocando limites aos pouquinhos e realmente seguindo esses limites para que as pessoas entendam que você é uma pessoa. Você não é um robozinho, você não é um bot que fica lá respondendo as mensagens o tempo inteiro, entendeu? Eu tô falando isso, mas eu tô fazendo isso na minha vida todos os dias pra assimilar, entendeu? Assimilar, com certeza. Com certeza. A Gabi até compartilhou o exemplo que todo cliente que passa por ela, e ela fala dos bloquinhos, ainda mais empreendedor, né? Muita gente que tem um trabalho mais autônomo, que pode editar as regras e tal. Ela falou que já falou isso para psicólogo e para terapeuta, do tipo, olha, você não vai atender a qualquer momento. E ela diz que todas as pessoas têm muita dificuldade de fazer, mas que os clientes, o público que todo mundo atende, até os pacientes dos terapeutas entendem. Então, assim, tipo, de fato, não são as pessoas que têm mais dificuldade de aceitar o limite que você tá botando, mas você não tá nesse modo de tenho que agradar todo mundo o tempo todo, tem que estar disponível o tempo todo. Isso é, tipo, muito realmente dentro da nossa cabeça. Sim. Muito. E aí eu pensei numa outra coisa, porque eu me identifico quando você fala que você pensa muito, uma dificuldade de fazer uma coisa de cada vez. Deixar o celular longe nos períodos que você sabe que você tá botando o output, né? Que você tá, tipo, tô criando aqui de dentro de mim, depois vai ser enviado por e-mail, depois eu vou enviar pro cliente, mas agora é algo só meu. O celular não pode estar perto nessa hora. Tem um bloquinho em todos os lugares da casa para você tirar as coisas que estão na sua cabeça. Sempre. Porque, por mais que eu entenda que, por um lado, isso gera um pouco de ansiedade em algumas pessoas, no sentido de depois você vai ver várias páginas de coisas escritas, você não pode seguir exatamente que nem aquele vídeo muito bom. Eu não lembro exatamente o nome, mas era o que acontece na mente de um procrastinador. E ele cria essa metáfora do macaco. Aí tem um macaquinho doido, pulando de galho em galho, querendo, tipo, pensar sobre a forma de reprodução das formigas, enquanto você está trabalhando. E aí, tipo, ele vem com assuntos bem aleatórios. Se você ficar seguindo esse macaquinho, você nunca vai terminar o que você tem que fazer. E botar um bloquinho do lado, pelo menos pra mim, tem um benefício muito maior de me dar uma paz de que eu não tô esquecendo das minhas ideias, porque minha mente fabrica coisa o tempo todo. A informação tá lá, né? A informação tá lá. E aí é o David Allen que sempre fala aquela frase maravilhosa: sua mente serve para ter ideias, não para armazenar coisas. E a Gabi disse que tem um bloquinho à prova d'água no box. Eu quis isso pra já. Não encontrei aqui, não sei onde é que compra, mas o negócio é prova d'água. E eu falei, cara, isso é que é uma pessoa alto nível, porque aí você tem aquela atitude meditativa, não só enquanto você medita, mas enquanto você vive. A parada vem, você tira da sua cabeça, depois pode até ser rejeitada, mas você não perde o foco do momento presente. Então, quando você falou de você tem, Carol, você tem bloquinho à prova d'água, onde é que se acha essas coisas? Gente, eu nunca nem soube que existia um bloquinho à prova d'água. Como é que essas pessoas têm bloquinho à prova d'água? Exatamente. Pô, deve ser genial, cara. É uma outra vida que você consegue tirar as coisas da mente. Então, deixar o celular longe, tirar as coisas da cabeça. Você já testou também o Pomodoro, ajuda algumas pessoas, dá um pouco de... E a Mari, uma das meninas da Condimentos Comunicação, ela comprou um relógio analógico, tradicional, para poder estar sempre na mesa de trabalho e tirar o celular. Então, são pequenas coisas que eu só quero deixar aqui mencionadas para depois cada um se aprofundar em cada uma delas. Eu ganhei esse relógio tipo digital, normal. Não tem função tecnológica nenhuma. Ele só diz a hora. Ganhei tem pouco tempo. E eu amo relógio. Sempre amei relógio. Sempre usei relógio. E desde que eu comecei a trabalhar com celular, eu não usava mais relógio. E uma hora eu falei assim, gente, eu dependo do meu celular para tudo. Tipo, se eu não estiver com o meu celular na mão, eu não sei que horas são, porque eu não uso mais o relógio. E aí, quando meu namorado perguntou, amor, mas o que você quer agora de presente, que a gente fez 9 anos de namoro? O que você quer de presente? Eu falei, eu quero um relógio. Um relógio. Porque, gente, é isso, assim, não dá pra entrar nesse tobogã sem fim, que é você depender do seu celular pra tudo, porque senão ele tá o tempo inteiro com o seu celular. Com tudo que você precisa, com certeza. A dica do relógio é muito boa, muito genial.
E é simples. Você... Diga. E é simples, Não, né? É simples. Você foi uma convidada maravilhosa, você falou tantas coisas muito úteis, todas as coisas que você já sabe ou até as que você não sabe. É sempre bom seja resolver uma coisa, seja para ajudar todo mundo nesse estado de consciência e admitir, tipo, ok, tá o problema. Quando você escuta outra pessoa falar e botar numas palavras mais práticas, né, aumenta o que você percebe na sua rotina, então com certeza todo mundo se beneficiou muito. Adorei ter você como convidada. Alguém tem alguma pergunta? Comentários? Aflições? Eu adorei participar e adoro o blog, adoro você. Então, assim, sempre que precisarem, se alguém tiver alguma dúvida depois também, quiser mandar, pode mandar no Instagram da Luminária que eu respondo. E adorei. É muito bom, nos conectamos demais. Sigam a Carol, acho que eu já deixei o arroba dela aqui, mas quando passar todas essas lives eu vou enumerar tudo dos arrobas direitinho pra todo mundo ter. E eu vou botar depois pra vocês no Stories esse aplicativo que reúne a central de mensagens. E aí o que a Gabi falou que ela faz, e eu acho que é isso também que eu vou fazer, é sempre acessar esse aplicativo uma vez por dia, ou duas, né, até duas, nesse bloco de respostas pra poder fazer isso. Gente, estão tocando a campainha e eu preciso ir atender, porque apenas não tem mais ninguém em casa. Vocês me perdoem. Vai lá, Ana. Gente, eu também vou ver o nome do aplicativo que eu uso, que me manda as mensagenzinhas todos os dias, e vou mandar pra Ana, pra ela dividir com vocês. Mas ela já falou dele várias vezes, eu inclusive descobri ele por ela, então já deve estar aqui em algum lugar. Beleza, muito obrigada por todos os comentários lindos. E aí depois a Carol me fala que aplicativo é esse, eu faço um nano post aqui no Stories falando de todos esses apps, né? Os que ela falou e os que eu tô falando do Frans. E aí amanhã temos mais uma live. Eu acho que eu vou precisar ir um pouco rápido, porque eu acho que estão subindo no elevador e eu preciso atender. Beijo, gente. Muito obrigada, Carol. Beijo. Beijo.